Chegamos na lição de número 2 aqui da classe dos jovens deste quarto trimestre da CPAD em 2024. Texto escrito e comentado pelo pastor Marcelo Oliveira. Hoje nós estamos estudando sobre o livro de Provérbios. Tema da lição: alcance um futuro feliz e seguro. Onde você vai aprender sobre lições extraordinárias desse texto para a glória de Deus. A lição de hoje, lição 2, procura abordar sobre sabedoria, proteção e confiança. Essa lição vai cair no dia 13 de outubro. Você pode iniciar a tua aula por algumas bases bíblicas que o próprio texto, que a própria lição, já traz para você. A primeira base bíblica é o texto de Provérbios, capítulo 3, versículos 23 e 24, que é o texto principal. A segunda é o resumo da lição. Você pode estar realizando a leitura do resumo da lição junto com os teus alunos. E a terceira é a nossa leitura bíblica em classe, que se localiza então em Provérbios, capítulo 2, versículos 1 ao 11, depois capítulo 3, versículos 21 ao 26. Lê esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você pode se inscrever nesse canal e enviar essa aula para alguém, deixando também o teu comentário aqui para a glória de Deus. Não se esqueça que de segunda a sexta-feira eu estou postando aula sempre às 18 horas, tanto aqui pelo YouTube como também pelo Spotify. Toda terça é encontro marcado da classe dos jovens, onde nós temos a oportunidade de ministrar essa lição para a sua edificação, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Na lição de hoje, nós vamos aprender sobre a abordagem da sabedoria divina, essa sabedoria também que repousa sobre nós, como proposta do próprio pastor Marcelo de Oliveira. Um detalhe que você vai perceber de forma muito clara é que essa abordagem bíblica traz algo bem interessante para o nosso crescimento em Jesus. Você vai descobrir que a sabedoria não somente protege você, mas ela te guia na tua jornada à maturidade cristã. E a partir dessa cosmovisão, nós vamos então trabalhar princípios coerentes, éticos, onde você pode pegar aqui lições e trazer para a tua aula para a glória de Deus. Um detalhe que você vai perceber a partir da leitura do texto de Provérbios é que a sabedoria de Deus ela é uma dádiva que ele concede generosamente àquele que ele deseja dar. E um texto que você pode estar lendo, então anota aí, é Provérbios capítulo 2, versículos 6 ao 7, que vale a pena você ler esse texto, onde você vai perceber que o Senhor dá sabedoria a quem ele bem deseja. Então esse versículo vai te ajudar. Esse texto vai trazer um entendimento para você de compreender que a sabedoria é dada por Deus e ela te traz então uma confiança espiritual, ela te protege e ela guia você no meio da jornada. À medida em que você desenvolve então maturidade a partir do temor do Senhor, que esse é o princípio fundamental ensinado em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, você descobre que esse princípio é o princípio da sabedoria e também do entendimento. Então, toda a maturidade cristã que você adquire parte, então, da direção do Senhor. E ao ler Provérbios, você vai ver isso. Então, pega essa sacada para você ministrar junto com os teus alunos. Tem um texto que você pode ler, que é o texto da Epístola de Tiago. Tiagão escreve lá no capítulo 1, versículo 5, e que nos encoraja a pedir a Deus sabedoria, porque o Senhor tem para dar e Ele nos fortalece na sua confiança. Por isso você, como professor da EBD, precisa ler esse versículo. Já de cara, eu quero te dar aqui alguns princípios para você aplicar na tua ministração. Então, pega o caderno, a caneta para você abordar junto com os teus alunos. O primeiro princípio que você vai destacar é essa busca constante por sabedoria. Então, anota aí. Busca constante por sabedoria. Precisamos buscar a sabedoria. Você tem um fundamento lá em Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Faça a leitura desse versículo, vai ser legal. Segundo princípio que você vai destacar é a maturidade espiritual. Como você em Cristo precisa buscar essa maturidade. Provérbios 9, 10 vai te dar fundamento e um fundamento rico para as tuas escolhas junto com os teus alunos também. Terceiro princípio, pega essa, anota ela aí, é a confiança e a segurança que você tem em Deus quando você busca a sabedoria e pede a Ele essa sabedoria, você tem a base
de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Então, à medida em que você busca essa sabedoria e passa a entender ela para fazer a leitura de Provérbios, isso vai te ajudar muito na tua administração. E claro, se você é professor da EBD, quer poupar o teu tempo, melhorar a tua aula, eu posso te ajudar através do Facilita EBD. Você pode acessar facilitaebd.com.br, conhecer toda a nossa proposta, como funciona, como trabalhamos. A nossa assinatura é trimestral, onde você vai encontrar lá no Facilita e aqui no link na descrição desse vídeo, o esboço da aula, só para quem é assinante, tá? O esboço da aula com os versículos a mais, a pesquisa que eu sempre realizo toda semana, trago versículos a mais para enriquecer a tua administração. Você vai encontrar o esboço. Você vai encontrar também os slides, gente, que estão a coisa mais linda nesse trimestre para você ministrar uma aula assim dinâmica na escola bíblica dominical e fora que facilita e poupa o teu tempo na tua administração. A nossa proposta é trimestral, tá no link na descrição, você pode acessar o site Facilita EBD, que Deus abençoe você. Então dá uma olhada, é muito prático para você utilizar o nosso material. Então, vamos para o primeiro ponto. No primeiro ponto, nós vamos abordar, como proposta do pastor Marcelo, a sabedoria como escudo protetor. Pega essa aí, deixa Deus te usar na escola bíblica da sua igreja. No primeiro ponto da lição, muito interessante também você fazer a leitura de uma passagem bíblica, e a passagem que eu quero te passar se localiza em Tiago, capítulo 3, versículo 17. Então faça essa leitura junto com os teus alunos, isso vai te ajudar na hora da ministração. O primeiro subtópico, então, traz para a gente o argumento sobre a estrutura do capítulo 2, que já é totalmente diferente do capítulo 1. Vamos observar isso junto com vocês. Na lição de hoje, como proposta do pastor Marcelo de Oliveira, nós também vamos observar o capítulo 2 e o 3. Detalhe que eu quero destacar para você. Você vai perceber que nessa estrutura do capítulo 2 agora, você vai perceber aqui dicas, lições, princípios que você pode aplicar na vida do teu aluno sobre o entendimento da busca pela sabedoria como proteção, como você pode fazer isso. A lição traz então algo extraordinário, que nós podemos adquirir essa sabedoria quando buscamos a Deus. Então, em primeiro lugar, anote isso: a condição para encontrar a sabedoria. Capítulo 2 de Provérbios, versículos 1 ao 4. Você precisa anotar esses versículos. Essa é a primeira parte da estrutura aí do capítulo 2. Você vai perceber que nesse capítulo 2 nós vamos encontrar exatamente as condições que você precisa adquirir para receber essa sabedoria. E essas condições indicam algo extraordinário. Nós devemos clamar por entendimento, buscar por entendimento. Essa ideia requer exatamente algo diligente de você, uma busca pessoal sua para obter esse favor divino. Conhecimento é diferente de sabedoria. Sabedoria, o próprio texto do capítulo 2 já destaca que nós precisamos pedir, buscar. A segunda divisão que você vai encontrar no capítulo 2 são os resultados da busca pela sabedoria. Você tem então o capítulo 2, versículos 5 a 8. O próprio autor do texto descreve isso e isso vai te ajudar. Se você pegar o versículo 5, fazer a leitura do versículo 5, vai te ajudar nesse resultado lógico da busca pela sabedoria. Olha só que interessante. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. A sabedoria, então, é uma busca do Senhor de todo o seu coração. Você precisa pedir. Então a estrutura do capítulo 2 já tem essa segunda divisão. A terceira, para você anotar, está no capítulo 2, versículos 9 ao 11, que destaca agora as bênçãos da sabedoria. As bênçãos da sabedoria recaem sobre aquele que é justo, sobre aquela que é justa, o teu aluno também que é justo, que busca a presença de Deus. A quarta divisão, então, ela vai se estender para o capítulo 3. No capítulo 3, versículos 21 ao 26, você vai descobrir exatamente essa confiança e segurança de buscarmos a sabedoria, e essa sabedoria traz sobre nós uma firme proteção. Base bíblica, capítulo 3, versículos 21 ao 26, que vai te dar exatamente essa confiança na presença de Deus. A ausência do medo, essa busca, então, pela essa presença extraordinária. Agora eu quero te passar alguns princípios que você pode abordar já na aula. Princípios para a vida cristã de forma prática que você pode até
realizar na tua ministração. Primeiro deles, anota aí. É a busca ativa por sabedoria. Como você precisa buscar essa sabedoria? Provérbios 2, 1 ao 4. Segundo princípio que você pode pegar aí, é essa proteção e o discernimento que Deus dá para os servos dele que caminham com a sabedoria. Capítulo 2, versículos 9 a 11 de Provérbios vai te dar fundamento. Terceiro, a confiança em Deus, gente. Lá no capítulo 3, versículos 21 e 26, vai te dar um fundamento extraordinário. Então, ao ler tanto o capítulo 2 como o capítulo 3, você encontra essa divisão que te ajuda a crescer em nome do Senhor Jesus para a glória de Deus. E aí eu te pergunto, quero provocar você. Você acredita que a sabedoria dada por Deus, ela te protege, ela te dá o livramento, ela não te coloca em enrascadas? Comenta aqui nesse vídeo, porque tem muita gente também que precisa saber a tua opinião para a gente crescer junto nessa aula da Escola Bíblica Dominical. O segundo subtópico aborda agora, como proposta do pastor Marcelo de Oliveira, a sabedoria como escudo. Um detalhe que você vai perceber nessa ministração, você vai perceber que essa busca perseverante que nós precisamos ter e persistente sobre a sabedoria, traz então um entendimento e um temor profundo no seu coração pelo Senhor. E nos dá agora um novo estilo de vida. Esse estilo de vida vai te fazer se aproximar da presença de Deus e te ajudar nas decisões morais, espirituais, decisões de vida que você precisa. Então, essa abordagem na lição. Quando você busca a Deus e busca por sabedoria, você percebe de forma perseverante que nós precisamos começar a entender o temor do Senhor, e esse sentimento agora te ajuda a ter um novo estilo de vida. Provérbios 2, versículos 7 e 9, dá um fundamento espetacular para você explicar em sala de aula também. A palavra traz essa ideia exatamente de saber viver moralmente, saber buscar moralmente, saber viver e ter o discernimento espiritual para a glória de Deus. Esse é o entendimento da sabedoria. A sabedoria também traz então algo bem interessante que você pode estar abordando junto com os teus alunos. A sabedoria nos dá a consciência plena de ter uma vida de retidão, sinceridade, te ajuda a ter um caráter genuíno também. É isso que a sabedoria provoca em você, gente boa. Esse caráter por uma vida de retidão, sincera, uma vida coerente, uma vida que agrada a Deus. E um detalhe que você tem é o texto de Tiago, capítulo 3, versículo 17. Tiagão traz algo extraordinário aqui, você precisa observar esse texto. Ele fala sobre a verdadeira sabedoria, uma sabedoria que te guia para o caminho da retidão. E alguns detalhes eu quero descrever para você. Então anota aí. Princípios para a vida cristã que você pode já aplicar neste subtópico junto com os teus alunos. O primeiro deles, anota para te ajudar, tá? É o temor do Senhor como estilo de vida. Você como jovem cristão, teu jovem cristão precisa ter o temor do Senhor como estilo de vida. Isso se fundamenta em Provérbios capítulo 2, versículos 7 e 8. Vai ser muito legal você abordar isso. Segundo, gente boa, você precisa observar a proteção divina através da sabedoria. A sabedoria te protege, ela te guarda, ela te dá o livramento. Provérbios 2,9, não joga esse versículo fora não, leia esse texto e deixa Deus te usar. Terceiro princípio, pega essa para Deus te usar, é o discernimento para agradar a Deus. Aquele e aquela que busca por sabedoria, busca por discernimento para agradar a Deus. E Tiago 3,17 fundamenta isso. Então, pega essas sacadas e utiliza isso na tua ministração para a tua aula ser uma bênção para a glória de Deus. E mais uma vez eu te pergunto, você acredita que a sabedoria de Deus ela te protege, te ajuda a ser uma pessoa de bem, para a exaltação e honra do nome do Senhor Jesus? Eu quero muito saber a tua opinião. Comenta nesse vídeo aqui e que Deus abençoe você para a glória e honra de Jesus. Não esquece de deixar o like não, tá? Porque me ajuda. E claro, vamos divulgando a palavra de Deus. No terceiro subtópico do primeiro ponto, o pastor Marcelo também traz outra abordagem bem legal, a sabedoria no coração. Como nós precisamos observar nesse subtópico exatamente essa sabedoria que traz um significado profundo no nosso coração. Então, se você é professor da EBD e observa essa sabedoria bíblica, você vai perceber que a sabedoria ela não é dada somente na sua mente, mas ela é dada também no seu coração, na tua vida piedosa. Ela domina também as tuas emoções. Então a sabedoria ela trabalha em você, lapida você, opera em você
como a ação também do Espírito Santo, que vai te guiando para servir a Cristo a partir da leitura do Antigo Testamento. Olha um texto que eu quero te passar. Pega aí Provérbios 2, versículo 10. Anota Provérbios 2, 10 e você vai perceber que a sabedoria entrará no coração. Isso aqui faz parte da bênção de Deus. Essa ideia de coração engloba aqui no Antigo Testamento pensamento, emoções, decisões. Então, a sabedoria de Deus te ajuda a compreender essas sacadas que são muito interessantes. Então, quando você observa a proposta de Salomão ao escrever sobre a sabedoria, ao relatar nesse texto de Provérbios uma lição tão coerente, você percebe que o plano de Deus passa pela sabedoria. Detalhe, você tem um exemplo lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5, onde você vai perceber esses desígnios do coração. Você tem outro texto em Deuteronômio capítulo 4, versículo 9, onde você vai perceber esse guardar o coração. Você tem um texto também em Mateus 12, 30, anota, viu? Onde você vai perceber que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Você tem Romanos, capítulo 12, versículo 2, onde reforça que nós devemos transformar o nosso coração e mente para a glória de Deus. E olhando só para essas passagens, você encontra então Provérbios, lá no capítulo 2, versículo 11, dizendo que nós devemos buscar de todo o nosso coração, com inteligência, a palavra de Deus, com força, com graça. E aí entra um detalhe, você que é jovem, coloca o teu coração na presença dele, gente. Coloca o teu coração nas tuas atitudes diárias para servir Jesus. E aqui eu quero te dar alguns princípios para você trabalhar na aula, para ficar legal. Anota eles aí. O primeiro deles é entender o coração como centro do teu ser na leitura do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, o coração é o centro do nosso ser. Claro que bem antes era entendido como as entranhas. A parte ali do estômago era o local onde a pessoa entendia no Antigo Testamento, na leitura do Antigo Testamento, que era o centro do ser das pessoas. Mas depois passou a ser entendido como o coração, e está lá em Provérbios. Hoje nós já entendemos que faz parte então da nossa mente e nós, como seres humanos integrais, compreendemos então essa visão do ser. Tem um texto que você pode trabalhar, Provérbios 2:10. Outro detalhe que você pode anotar, pega aí. Essa sabedoria e a transformação interior. Isso é que é sabedoria. Isso é que é o aplicar da sabedoria no nosso coração, na nossa mente, corpo, alma e espírito. Pega aí. Você tem então Romanos 12:2. Você tem também outro detalhe, que nós devemos viver alinhando a nossa vida com a vontade de Deus. Isso é sabedoria. Você tem Marcos 12:30, que vai te trazer uma perspectiva muito legal sobre essa aplicação da sabedoria bíblica sadia para o teu entendimento na tua vida cristã, para a glória de Deus, e que o Espírito de Deus ajude você. E claro, se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, envie esse vídeo para essa pessoa. Me faz um favor também, coloca aqui de onde você está me assistindo, escreve no comentário, olha, eu estou assistindo de tal lugar, quero mandar um abraço para você que me acompanha de todas as partes do Brasil e que o Senhor confirme essa palavra no teu coração. O segundo ponto, então, trabalha sobre a sabedoria como maturidade cristã. No segundo ponto, também é muito interessante você abordar uma passagem bíblica. A passagem que eu quero descrever para você está agora em Provérbios 2:11, onde você vai perceber essa sabedoria, aplicando então esse conhecimento divino, essa graça divina nas nossas decisões diárias. O primeiro subtópico do segundo ponto trabalha então sobre a estrutura agora do capítulo 3. Agora eu vou analisar com você o capítulo 3. No primeiro eu trabalhei o capítulo 2, parte do 3. Agora nós vamos aprofundar no 3 junto com vocês. O capítulo 3 de Provérbios, de acordo com o pastor Marcelo de Oliveira, é uma continuação do que foi ensinado no capítulo 2, sobre essa busca da sabedoria. E agora ele vai focar em alguns princípios bem interessantes. Então você precisa observar o capítulo 3 junto comigo. E aqui eu quero destacar a estrutura dele. Em primeiro lugar, você precisa apresentar a estrutura do capítulo 3 para os teus alunos. Então anote aí como é que isso está dividido.
você vai ter, em primeiro lugar, a dedicação ao Senhor. Está no versículo 1 ao 10 do capítulo 3, onde você vai perceber essa dedicação aos ensinamentos, a dedicação a servir a Deus. Isso vai te ajudar a entender em sala de aula. Em segundo lugar, você tem a segunda divisão, que é a confiança e fidelidade no Senhor. Agora, versículos 11 ao 20 vai te ajudar a entender isso no capítulo 3. Isso vai te ajudar muito a entender uma sabedoria de caráter sólido junto com os teus alunos. A terceira divisão está, então, na segurança na vida com Deus. Isso está, então, lá no capítulo 3, versículos 21 ao 35. Então, você tem aí essa divisão bem legal para você trabalhar em sala de aula. Você vai encontrar agora outro princípio para você trabalhar junto com os teus alunos. É a segurança e a maturidade em Deus que Provérbios 3 vai trazer. Isso vai estar no capítulo 3, versículos 21 ao 26. Isso te ajuda muito a entender essa segurança, essa maturidade em Deus. Esses versículos vão enfatizar exatamente que nós devemos buscar uma vida que desfruta esses princípios como leitor cristão, tendo uma vida confiante diante do Senhor. Em terceiro lugar, você também pode abordar a maturidade espiritual e emocional que Provérbios procura trazer só nesse capítulo 3. O desejo de Deus para o jovem de Provérbios é que esse jovem de Provérbios possa ter uma maturidade emocional livre das incertezas, mas capaz de compreender a vontade de Deus sobre a sua vida. Deu para pegar? Eu espero que isso te ajude, tá? Mas eu quero ser mais específico. Anota aqui alguns princípios que você pode pegar para aplicar na tua aula. Já pegou o caderno e a caneta? Então anota aí. O primeiro deles é a dedicação ao Senhor. Capítulo 3 fala muito sobre isso. Capítulo 3, versículos 1 ao 10. A dedicação ao Senhor de um jovem cristão vale muito a pena. Segundo, a confiança na fidelidade de Deus. Capítulo 3, versículos 11 ao 20. Vai te ajudar a entender isso. Terceiro, pega essa, é a segurança e a maturidade espiritual. Capítulo 3, versículos 21 e 26, vai te dar esse fundamento. Então, o terceiro capítulo aborda toda essa lição que eu estou descrevendo com você. Se você pode também, eu queria saber a tua opinião. Você acredita que Provérbios e a sabedoria do Senhor ajudam o jovem cristão, ajudam você a ter uma vida emocional equilibrada na presença de Deus? Comenta aqui, porque isso pode ajudar outras pessoas, outros alunos e professores que sempre estão conosco aqui, estudando a palavra de Deus, e que Deus use você na palavra. No segundo subtópico do segundo ponto, pastor Marcelo de Oliveira aborda a sabedoria como maturidade. Nós precisamos buscar essa sabedoria como maturidade. E aí você tem exatamente a leitura do texto do capítulo 3, versículos 21 e 22, que vai te ajudar a entender essa sabedoria como uma experiência de maturidade para o jovem cristão. Vou destacar algumas lições. A primeira delas é a sabedoria como âncora do temor ao Senhor. E aí você tem outro texto, Provérbios 1:7. Sabedoria como âncora para te ajudar nas decisões, para te dar maturidade. Você pode observar lá no capítulo 3, versículos 21 e 22, onde você vai perceber que a sabedoria te ajuda nas decisões cotidianas, vai ajudar o teu jovem também. O segundo princípio que eu quero destacar é a maturidade cristã. A maturidade cristã, que você vai perceber como proposta da própria lição, revela exatamente que nós devemos aplicar a sabedoria nas nossas decisões diárias. E aí entra o texto de Paulão, escrevendo 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, ele traz um exemplo muito claro sobre a maturidade. Quando eu era menino, fazia coisas de meninos. Agora, olha o exemplo de maturidade aí, a visão de leitura de mundo diferente. Você também tem outro texto, entender que esse crescimento espiritual e emocional é concedido pela sabedoria. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 16, vale a pena você ler também esses versículos. Em terceiro lugar, pega essa como terceiro princípio, é a clareza e o discernimento na vida plena que Provérbios também vai apontar. Essa clareza na sabedoria de viver, em ter uma vida plena que exalte a Deus na nossa caminhada, isso vai te ajudar muito. Então, se você pegar isso, a tua aula vai ficar bem dinâmica. Mas eu tenho princípios para você anotar também. O primeiro princípio que você pode guardar nesse subtópico é entender a busca plena
pela sabedoria como um âncora de Deus para a nossa vida. Provérbios 1:7, vale a pena você ler. Você pode observar esse discernimento e a maturidade cristã que todo mundo precisa buscar. Eu preciso, você precisa, teu aluno também. Você tem o texto de 1 Coríntios 13:11, vai te ajudar. Você também tem outro detalhe, a utilização dos dons para o crescimento espiritual e emocional também. Efésios capítulo 4, versículos 11 ao 16, vai te dar uma ajuda extraordinária ao entender essa aplicação que o pastor Marcelo de Oliveira está trazendo para a gente. Pergunto a você, é fundamental que cresçamos em maturidade cristã como servos de Deus? Você acha que teu aluno, que você também precisa amadurecer na fé, buscando do Senhor a sabedoria? Comenta nesse vídeo aqui, porque a tua contribuição também é relevante para que a nossa aula possa ficar rica para a glória de Deus. E é claro que eu espero que o Senhor te use, sim, te use de uma maneira extraordinária para edificar vidas em nome de Jesus. No terceiro subtópico, nós percebemos agora, como proposta do pastor Marcelo de Oliveira, a intenção de compreender a sabedoria que gera, então, a confiança. A confiança em Deus é um dos elementos essenciais para a vida cristã, para a maturidade cristã, para te deixar, então, de uma forma perseverante e segura no Senhor. Então, já deu para perceber que a lição desse trimestre não analisa, por exemplo, só a questão histórica, gramatical, sobre a profundidade do texto de Provérbios, mas é algo prático que vai te ajudar a entender essa abordagem bíblica. E aqui eu quero destacar algumas lições. A primeira delas é esse caminho da sabedoria. A confiança no caminho da sabedoria você tem em Provérbios 3:23, que vale a pena você estar lendo junto com os teus alunos. Você pode ler também Provérbios 3:24 ao 26, onde você vai entender que o Senhor é aquele que te dá. Você vai perceber que o caminho seguro do justo é diferente do caminho inseguro do ímpio. Esse caminho seguro ele é guiado pelo próprio Senhor. Você tem como segundo elemento a confiança como elemento fundamental na perseverança cristã. Na vida cristã nós precisamos confiar no Senhor pela fé. Provérbios 3:5 vai te dar uma ideia muito interessante, porque a palavra diz, confia no Senhor. Você precisa falar sobre isso. Essa confiança vem de uma forma extraordinária, entender exatamente de forma poética esse caminho do Senhor. Tem um hino da harpa que é citado até na própria lição, contudo quando perante o Senhor estiver e todo o meu ser ele controlar. Isso traz uma ideia de confiança no Senhor. Terceiro elemento que você vai encontrar na própria lição é o caminho seguro da sabedoria, onde você percebe que esse caminho seguro vai enfrentar desafios, mas é um caminho seguro que vai te ajudar a ter uma maturidade cristã. Vamos aos princípios que eu separei para você. O primeiro deles é a perseverança através da sabedoria, Provérbios 3:5, você pode estar lendo junto com os teus alunos. O segundo é a entrega total a Deus. Você precisa se entregar totalmente ao Senhor. Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 7 demonstra essa humildade que precisamos ter ao reconhecer essa entrega total que precisamos em Jesus. E aí, você acredita que se você entregar a tua vida ao Senhor e confiar nele, ele vai direcionar a tua história, vai direcionar a tua vida, vai abençoar o teu caminho, as tuas decisões também? Comenta aqui porque eu quero saber também a tua opinião. Vamos avançar para o terceiro ponto. E se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para essa pessoa, para a glória de Deus. Chegando agora no terceiro ponto, onde nós vamos trabalhar sobre a sabedoria, vida protegida e confiança, é importante você observar um texto bíblico que está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, onde você percebe que a sabedoria ela vem do alto e ela vem por intermédio da fé para aquele e aquela que busca. E o primeiro subtópico agora aborda, no terceiro ponto, já quase caminhando para o fim, sobre buscar a sabedoria bíblica, como proposta do pastor Marcelo de Oliveira. Neste subtópico, você vai perceber agora essa exploração que o próprio pastor Marcelo Oliveira traz a partir da releitura de Provérbios 2. Observe, nós fizemos uma estrutura no capítulo 2, capítulo 3 e agora voltamos para o capítulo 2 para entender que essa sabedoria bíblica é concedida pelo Senhor, ou seja, a busca pela sabedoria também é dada quando você estuda as Escrituras, isso é fundamental. E aí, em primeiro lugar, eu quero destacar o que é a sabedoria bíblica. Provérbios 2 traz a resposta.
onde você percebe que essa sabedoria é encontrada na palavra de Deus. Então, quando você lê as Escrituras, quando você medita e aplica as Escrituras no seu coração, você está meditando nela e colocando isso nas suas decisões diárias também. Para adquirir essa sabedoria, você precisa meditar nas Escrituras e viver essas Escrituras. Salmo 119:11 diz que escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Isso aqui é aplicar a sabedoria no nosso coração. Em segundo lugar, como segundo princípio, você percebe também a importância da memorização e aplicação. Você precisa resgatar algo que os nossos irmãos mais antigos nos ensinaram. Eu, quando me converti, eu ouvi as pessoas ensinarem a dizer, olha, você precisa memorizar versículos bíblicos. Memorizar as escrituras faz parte de um papel extraordinário que precisamos também guardar para as nossas decisões diárias. Essa memorização aponta para o temor do Senhor, de forma significativa, de forma relevante, para a glória de Deus. Em terceiro lugar, como terceiro princípio, eu quero destacar também o temor do Senhor como um bom resultado. Isso faz parte daquele que medita na palavra do Senhor e você tem Provérbios 1:7 como fundamento. E agora eu destaco para você princípios para a vida cristã. Primeiro, o primeiro princípio que você pode aplicar de forma prática em sala de aula é a leitura e a meditação na palavra de Deus. Você tem Salmo 119, versículos 10 e 11. Vale a pena você ler esses versículos, tá? Segundo, você tem a memorização e a aplicação das escrituras. Tiago 1:22 vai confirmar isso. Terceiro, o temor do Senhor como base da tua sabedoria é fundamental. E você tem Provérbios 1:7 que confirma isso para você aplicar essa sabedoria bíblica no teu coração. Em nome do Senhor Jesus. Se você pode, envie essa aula para alguém que precisa muito assistir junto com você essa proposta de Provérbios para a glória de Deus. Também você vai perceber agora, no segundo subtópico do terceiro ponto, sobre uma vida protegida num mundo de perigo. O pastor Marcelo de Oliveira também aborda que nós vivemos em um mundo de incertezas. E nessas incertezas constantes, provocadas por essas mudanças, dessa modernidade em que nós estamos inseridos, precisamos entender agora que buscar o plano de Deus, o projeto de Deus, a sabedoria de Deus é a melhor decisão que você, como jovem cristão, pode tomar. Eu vou destacar alguns princípios. O primeiro deles é o perfeito amor que lança fora todo medo. Observe o texto de 1 João, capítulo 4, versículo 18, junto com os teus alunos. O amor de Deus é perfeito, é real, é seguro e é um princípio da sabedoria para você que ama Jesus. Segundo princípio que eu quero destacar é a segurança no amor de Deus. Você tem a base de Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, onde Paulão destacou que o nosso equilíbrio emocional é baseado no Senhor. Você tem outra base, como princípio também, em terceiro lugar, é a confiança em meio aos perigos. Quando você confia no Senhor de forma sábia e busca aplicar essa confiança em Deus de todo o seu coração, Deus então te guia em amor e te guia fora do medo. Quarto, você tem como fundamento os instrumentos do amor de Deus diante desse mundo que te ajuda agora a viver para a glória do seu nome, onde nós podemos desfrutar da bênção de Deus. Isso aqui vai te ajudar. E como princípios aplicáveis para a vida cristã, eu separei alguns. O primeiro deles, que você pode estar anotando aí, pega ele, tá? É a compreensão do amor de Deus. 1 João 4,18, você precisa ler esse texto. Você também tem a segurança em Cristo, a partir de Romanos 8, 38 e 39. Esse fundamento vai te ajudar. E você tem também essa ideia dos instrumentos do amor de Deus, lá em Mateus capítulo 5, versículos 14 ao 16. Vai te ajudar muito nessa lição para a glória de Deus. E aí eu pergunto, o que tu tá achando da aula de hoje? Comenta aqui e Deus abençoe você em nome de Jesus. O terceiro subtópico, então, aborda confie, mesmo estando em um mundo de incertezas, como proposta do pastor Marcelo Oliveira. Nós precisamos observar que nesse fenômeno do mundo em que nós estamos vivendo, nós percebemos que muitos sociólogos
fazem questão de dizer que nós estamos vivendo em uma modernidade líquida, onde o questionamento passa a ser demonstrado em tudo aquilo que nós realizamos. Ele é visto como um ídolo, as pessoas questionam tudo e não têm decisões concretas. E aí entra essa visão fundamentada na abordagem que estamos trabalhando com vocês, sobre a busca de provérbios e entender que a sabedoria de Deus é aquela que nos guia. Princípios que você pode guardar. O primeiro deles é esse culto e a dúvida presente também na modernidade. Esse culto e a dúvida presente na modernidade é uma influência maligna, onde você vai perceber que as pessoas agora questionam tudo, questionam sobre a fé, questionam sobre as escrituras, não têm visões concretas, principalmente nos valores cristãos. E agora precisamos observar, de acordo com as escrituras, que a fé nos encoraja, que a Bíblia nos encoraja, que Provérbios nos encoraja a buscar a confiança no Senhor e a nos apegarmos com a palavra do Senhor. Como segundo princípio, você tem como base aqui a confiança dos jovens, dos amigos de Daniel como um exemplo. Você tem Daniel capítulo 3, versículos 17 e 18, você percebe aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, homens de Deus que têm coragem de demonstrar a sua fé em um mundo de constante mudança e se apegar à sabedoria de Deus, à palavra de Deus e viver essa palavra. Terceiro princípio que você vai perceber, a confiança e fé também em um mundo de relativismo. Nós vivemos em um mundo onde a geração está sendo guiada de forma cega a incertezas. E essas incertezas trazem prejuízos. Mas aquele que segue a visão de Provérbios, assim como Daniel e seus amigos, tem uma visão inabalável na fé por estar em Jesus, por acreditar na promessa de Deus. E nós precisamos disso. Princípios aplicáveis para você trazer na sala de aula. Você tem aqui o primeiro deles, a confiança na sabedoria bíblica, Provérbios 3, 5 e 6 vai te ajudar. Você tem uma fé inabalável em Deus como princípio, Daniel capítulo 17 e 18. Você também tem a resistência ao relativismo lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, onde você pode estar abordando esses princípios de forma concreta com os teus alunos. Para concluir, você vai perceber que a sabedoria bíblica te ajuda então a tomar decisões nesse mundo de constantes mudanças em que vivemos. E quando nós temos a vida dirigida por Jesus, temos uma vida protegida e guiada por Ele. Mateus capítulo 7, versículo 24. E que Deus use você na EBD da sua igreja. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. E como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que você pode utilizar para melhorar as suas aulas nesse trimestre. Primeiro texto chegou para mim, Marcelo de Oliveira, Alcance o Futuro Feliz e Seguro. Um texto sensacional do autor da lição. Ele é um livro que vai te ajudar a compreender a proposta desse trimestre. Você encontra no site da editora CPAD. Gente, dá uma olhada nesse material. Vai te ajudar muito, vale a pena. Indico para você, em questões históricas e o contexto de versículo por versículo, o texto do próprio pastor Hernandes Dias Lopes, Provérbios, da editora Agnus, pode trazer uma abordagem muito legal para você conhecer o livro. Indico para você, em questões históricas também e gramaticais do texto, o texto da editora Vida Nova, sobre introdução ao Antigo Testamento, do Raymond Dillard e do Longman III, um material que vai te ajudar muito. Indico também, meu livro, A Doutrina do Pecado, editora Santorini, você encontra isso no site da Santorini. E indico também a revista Ensinador Cristão, que traz aqui algumas abordagens muito legais para essa lição, para você utilizar esse material na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, muito boa, a revista Ensinador Cristão. Indico também a revista Obreiro Aprovado, da editora CPAD, você acha no site da editora CPAD. Vai lá, pede o seu, que Deus te abençoe. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição 3, onde nós vamos trabalhar sobre um coração protegido. Que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical.
Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.